Olá, estamos de volta com o Em Discussão e hoje a gente conversa com o vereador Sargento Bairo, ele que é o segundo secretário da Câmara Municipal de Aracaju. Não saia daí porque o Em Discussão já está no ar. Recebendo hoje a visita do vereador Sargento Bairo, ele que é o autor do projeto de resolução número 5/2021 e que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Doenças Raras e Acessibilidade. Vereador, nos conte, seja muito bem-vindo, nos conte como é que surgiu a ideia de criar essa Frente Parlamentar. Tudo bem. A intenção, no momento da criação do projeto de resolução, que cria, né, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Doenças Raras e Acessibilidade, é trazer à tona essas pautas, esses temas que a sociedade aracajuana tanto precisa. A gente vê Aracaju crescendo em vários aspectos e vê ainda faltando muitas ações para a promoção, né, das discussões, políticas públicas voltadas para esses temas específicos. E é sempre bom a gente discutir esses temas, como o senhor falou, é um tema de bastante relevância e que falta mesmo essa discussão na sociedade. Isso. Com a criação da Frente Parlamentar, a gente espera levar essas discussões a todos os artistas, né, que têm em sua missão a responsabilidade sobre esses temas, sobre a defesa desses problemas que a gente encontra na sociedade aracajuana. A exemplo do Ministério Público, as entidades representativas, a exemplo dos conselhos municipais, né? A gente espera que toda a sociedade envolvida, que espera que avance nessas políticas públicas, esteja bastante ativa nessas promoções de discussões, fóruns e debates. E a Frente Parlamentar seria uma forma de dar mais visibilidade a essa ideia? Isso, na verdade, esse instrumento parlamentar vai fazer com que a gente convoque toda a sociedade civil, que é responsável, cada um com a sua competência, a exemplo do Ministério Público, as associações representativas, a exemplo dos conselhos municipais da pessoa com deficiência, a própria OAB, né, que tem a sua comissão responsável por esses temas, para que a gente possa pensar política pública, para que a gente possa alcançar esses avanços e efetivar essas garantias que já são estabelecidas na legislação, na lei. Então a frente é para isso, para que a gente convoque todos esses órgãos representativos, para que a gente discuta e avance no que precisa ser feito, para que, por exemplo, as pessoas que estão elencadas no grupo das doenças raras possam ter garantidos os seus direitos voltados à saúde, a efetivação desse tratamento. Já a acessibilidade, a gente está vendo Aracaju crescer e as obras que envolvam, né, o crescimento da sociedade aracajuana possam vir garantindo o direito à acessibilidade, à mobilidade. Então, são várias questões que estão pertinentes ao desenvolvimento da cidade, aliado a essa temática. E é uma forma também do parlamento se fazer presente mais uma vez no aracajuano e mostrar a importância de se discutir temas de tão relevância para a sociedade. Isso. A importância do parlamento nesse momento é porque através da efetivação das leis, né, que a gente consegue avançar nesses direitos das pessoas que fazem parte desse grupo específico que a gente criou esse projeto de resolução. A gente sabe que o parlamento provocando toda a sociedade civil, o executivo municipal, para que essas políticas públicas que já são contempladas, elas possam ser efetivadas de verdade. Como é que essa frente parlamentar pode ajudar a melhorar a acessibilidade, as pessoas com deficiência, a questão de doenças raras? Como é que a frente vai atuar? A frente atua no sentido de fiscalização. Por exemplo, a gente está vendo o Aracaju crescendo muito, né, criação de avenidas, conjuntos habitacionais, ambientes em que a população vai estar ocupando esse espaço. Isso é só uma das maneiras. A gente está vendo também o surgimento de várias doenças, né, que ainda não têm ainda os tratamentos efetivados. Então, essa frente vai fazer com que a gente discuta, por exemplo, aspectos voltados para a saúde, para atender essa parcela específica. Então, assim, a gente vê, nesse momento, a frente parlamentar, esse instrumento com força legislativa de provocar todos esses entes para que a gente consiga, né, através de ações e da própria legislação, né, entendendo como a legislação pode avançar para garantir, né, a essas pessoas os direitos que são inerentes às suas particularidades.
Como é que foi a construção desse projeto de resolução? O senhor chegou a sentar com entidades, ouviu associações? Como é que foi a construção? Essa frente ela já existia, né? O momento da gente é só a reativação e, na verdade, esse ressurgimento com a participação de novos parlamentares, a gente sabe que a casa renovou bastante e a gente vê nessa formulação dessa frente pessoas que estão ligadas e com o intuito de promover realmente essa mudança, tanto no aspecto da legislação, ou seja, nas discussões das políticas públicas. Quando o senhor chegou para apresentar a ideia de reativação, qual foi a reação dos colegas parlamentares? A recepção foi muito grande porque a gente sabe que Aracaju, e como todo o Brasil, precisa realmente de ter um olhar voltado, né, para essa parcela da população. A gente sabe que em muitos momentos a sociedade ela mitiga esses direitos que já foram conquistados. E a gente pensa que nesse momento onde a gente pode promover essas discussões, esses fóruns, esses debates, vão fazer com que cada um sinta, né, se sinta responsável pela garantia desses direitos, por ser realmente aquela pessoa que vai trazer para a população os direitos que elas tanto precisam, que já está na legislação, mas que muitas vezes é mitigado pela sociedade. Inclusive, o projeto foi aprovado aqui na Câmara em todos os trâmites regimentais e por ampla maioria, foi por unanimidade, né? Isso, Bruno. A gente vê a sensibilidade dos colegas parlamentares, né? E a gente fala, às vezes as pessoas precisam sentir na pele para ter essa questão da empatia, da necessidade de políticas públicas, né? Esse já era um tema que a gente debatia já antes de estar parlamentar e essa oportunidade que nos foi dada pelo povo aracajuano nos traz uma responsabilidade para que esse tema, né, esses avanços, né, na legislação, nas políticas públicas, a gente é só uma parte da sociedade, mas a gente quer promover essa reflexão em todo mundo, porque ninguém imagina nascer com deficiência, ninguém imagina chegar à parte idosa da vida, né, chegar à parte mais velha, porque a gente fala de mobilidade reduzida, então a pessoa idosa ela precisa de uma atenção, poder caminhar pelas calçadas, né, transitar por toda Aracaju de maneira igual a quem não tem essa mobilidade reduzida. O Em Discussão vai fazer uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta já já. De volta com a Em Discussão, que hoje recebe o vereador Sargento Bairo, ele que é o autor do projeto de resolução número 5/2021 e que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, doenças raras e acessibilidade. Vereador, para quem está em casa possa entender melhor, o que é a Frente Parlamentar? Qual é a importância dela? Então, Bruno, a importância da frente parlamentar é no sentido de que, por exemplo, eu vou ser bem didático na nossa fala. Existem órgãos no âmbito estadual e municipal que são responsáveis por promoção das políticas públicas. Eu vou citar o próprio Ministério Público, que garante, né, é o garantidor da efetivação dos direitos, a proteção constitucional. Então, imaginemos o seguinte, Aracaju está em um processo de crescimento, criação de novos bairros, né? E imaginemos que essas obras que vão acontecer, elas não estejam em consonância com a mobilidade urbana, por exemplo, a acessibilidade. A Frente Parlamentar vai provocar esses garantidores da Constituição, a exemplo do Ministério Público, a Comissão da OAB em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que se façam presentes nesses espaços, né? Nesses momentos em que a sociedade está evoluindo. Então, por exemplo, houve um descumprimento da legislação que fala sobre acessibilidade. A gente vai provocar todos os órgãos envolvidos, a exemplo da empresa municipal de urbanização, para que ela siga o que está previsto na legislação. Isso é só um exemplo, a gente voltando para a acessibilidade. A gente está vendo também, e foi inserido nesse momento que não estava na frente anterior, as doenças raras. Então a gente sabe que existe um surgimento, né, e hoje esse reconhecimento da sociedade da necessidade do avanço da legislação que protege as pessoas que são acometidas por doenças raras. Existem tratamentos que ainda não estão cobertos pelo Sistema Único de Saúde, existem ações que podem melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população com ações do município, com ações da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde. Então, assim, a gente vê a importância nesse sentido de provocar
todos esses entes envolvidos, que são responsáveis, né, pela promoção da qualidade de vida das pessoas, sejam elas pessoas com deficiência, sejam elas pessoas com doenças raras ou que tenham mobilidade reduzida. Bruno, a gente pode citar com facilidade isso aí. A gente protocolou na Câmara de Vereadores um projeto de lei em que deixa permanente o laudo da pessoa com autismo e com síndrome de Down. Aí você me perguntar, Byron, por que um projeto como esse? Bruno, a gente sabe que a pessoa que possui síndrome de Down é uma condição imutável. Ela não vai avançar nos tratamentos, no seu desenvolvimento e vai deixar de ser uma pessoa com síndrome de Down. A mesma coisa é a pessoa com autismo. Essa é uma condição que não é mutável na vida dela. Ela vai se desenvolver, mas vai continuar sendo uma pessoa que vai precisar dessa atenção do poder público. E esse laudo permanente vai facilitar para que ela não tenha que se dirigir novamente a um neuropediatra, se for criança, a um psicólogo, para avaliar a condição dela de pessoa com síndrome de Down ou pessoa com autismo. Isso vai facilitar em todo o tratamento dela, Bruno. O senhor falou a pessoa com síndrome de Down e autismo. A gente, a sociedade ainda tem um certo estigma de preconceito, de ver essas pessoas por um olhar diferente. E não, são pessoas como qualquer outra pessoa, ele apenas tem uma deficiência. Isso, a deficiência é uma das características que a pessoa possui. Essa deficiência, eu acho que o senso comum da sociedade é olhar para a pessoa com deficiência e olhar aquilo que ela não consegue fazer. E a gente tem buscado transformar esse olhar para trazer para a sociedade que essa é uma característica e a pessoa pode desenvolver inúmeras outras habilidades, né? Então a gente, quando vê algum cadeirante, a imagem principal, acho que a ideia principal que a gente tem é que ela não pode correr, mas ela pode fazer inúmeras outras coisas, né? Desenvolver habilidades de pintura, de dança, né? Adapta a realidade daquela pessoa. A pessoa com autismo, né, tem aquela dificuldade de socialização em alguns casos, né, mas pode desenvolver potencial. Eu tenho, exemplo, amigo com autismo que ele toca alguns instrumentos, eu tenho outro que pinta. Então, assim, a ideia é desmistificar esse olhar da sociedade para a pessoa com deficiência e olhar e buscar o desenvolvimento dela, as suas potencialidades. O senhor falou em acessibilidade, que é um dos temas dessa frente parlamentar. Como é que o senhor avalia a acessibilidade como um todo aqui em Sergipe? Não só da parte pública, mas também da parte privada. Houve avanço nesse quesito? Sim, houve avanço, mas ainda falta muito para a gente garantir às pessoas que têm mobilidade reduzida a acessibilidade. A gente vê ainda, por exemplo, obras sendo inauguradas na nossa cidade, em Aracaju, que ainda faltam esse olhar. Eu vou citar para você um exemplo bem direto. Imagina uma pessoa que tem baixa visão e nos terminais, os pórticos que trazem a informação sobre a linha de ônibus não terem um tamanho para que a pessoa possa enxergar, os próprios ônibus não tenham, tanto na frente quanto na lateral, o descritivo do seu itinerário. Então, assim, a gente precisa realmente levar essas considerações que são peculiaridades. Só aquelas pessoas que passam por essa situação que sabem o quanto é importante essas pequenas mudanças para a gestão, para quem promove o transporte público, mas para aquelas pessoas que passam por essa necessidade vão ser de grande importância. É como o senhor falou, às vezes as pessoas não têm a noção da importância da acessibilidade, mas quem tem a mobilidade reduzida sente essa dificuldade, né? Quem acompanha de perto, quem tem um pai idoso, quem acompanha uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, diuturnamente, vê realmente essa necessidade de transformação. Ainda falta muito, tem evoluído, Bruno. Tem evoluído sim, a gente não pode negar isso, mas tem pequenos gestos, né, seja do executivo, do legislativo, que podem ser feitos, como a Câmara fez aqui, essa adaptação voltada para a acessibilidade para receber todas as pessoas. Se todos os órgãos começassem, antes de fazer qualquer obra, né, pensassem nesse ponto, né, a construção, e eu falo isso, a gente até tem falado sobre um comitê intersetorial, que a gente só fala em acessibilidade quando fala em barreira arquitetônica, mas tem barreira atitudinal também que constrange muito as pessoas com deficiência, acessibilidade e mobilidade reduzida. O senhor falou em pequenos gestos. Essa criação da frente parlamentar é um pequeno gesto, mas tem uma importância muito grande por trás e ela mostra como o poder legislativo pode ajudar na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Perfeita a sua colocação, Bruno. Quando eu falei de um comitê intersetorial, é que, por exemplo, se a gente pensa na cultura, Bruno, cultura pensa em colocar alguém com deficiência para poder assistir, mas não pensa no protagonismo da pessoa com deficiência como aquela pessoa que vai fazer parte da programação artística. E você fala da frente parlamentar como um pequeno gesto, é o primeiro passo do parlamento nesse quadriênio. E a gente espera que o executivo pense também assim, né, pense em introduzir esse pensamento em todas as suas pastas, Bruno. Então, não somente na cultura, mas na educação a gente tem visto avanços, né, obras e urbanização também. Então, a gente pensa em que todas as pastas do município possam pensar com esse olhar inclusivo, né, olhar que acolhe as pessoas que tanto necessitam desse olhar da gestão. E esse projeto de resolução, essa frente parlamentar, mostra que o parlamento ele está a serviço de toda a população aracajuana e por uma inclusão de toda a sociedade. Isso. Os parlamentares é uma classe especial de servidor público, né? A gente tem a missão de legislar, de provocar, promover políticas públicas junto com o executivo, com outros órgãos. Então, esse pensar do parlamento em dar sua contribuição para essa parcela da população aracajuana é de grande importância. A gente se sente muito feliz em poder dar nossa contribuição para essa transformação, Bruno. E por falar em contribuição, o senhor tem um olhar especial para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Que outros projetos o senhor já pensou para apresentar aqui na Câmara, não só relacionados a essa causa, mas a toda a sociedade? Isso, você falou da nossa temática, né? Enquanto cidadão, pessoa, a gente já promovia a acessibilidade no ambiente de praias, né? A gente pensa na praia como um ambiente democrático, então o projeto Estrelas do Mar, que é uma ação que nós desenvolvemos há 10 anos, tem como esse olhar de Aracaju, a praia, inclusão, turismo, né? A garantia desses direitos. A gente pensa hoje em Aracaju como um potencial de receber as pessoas com deficiência no olhar do turismo, o turismo como promoção de geração de emprego e renda. Então, não tem como dissociar isso, entendeu? A gente pensa no cidadão como um todo, não especificamente só aquele andante, a pessoa típica, mas todas as pessoas têm as mesmas oportunidades de diversão, de lazer, de trabalho. Ok, vereador, muito obrigado por sua presença, parabéns pelo seu trabalho e a gente se vê numa nova edição. A gente agradece a oportunidade de falar do nosso trabalho e estamos abertos a sugestões e a participação popular no nosso mandato. O mandato do povo, Bruno. Obrigado, vereador. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!